Quem gosta muito da Marvel? Ó. Eu sei que tem irmão mais velho aí querendo levantar a mão e tá com vergonha, né? Mas pode gostar da Marvel, não tem problema. Mas essa pessoa que gosta da Marvel sou eu. Eu sou uma pessoa que já assistiu os filmes e as séries da Marvel 2 ou 3 vezes cada um. Pode me perguntar qualquer super-herói, eu sei te responder. Eu gosto muito, né? Eu sou aquilo que chamam de nerd, né? É essa pessoa. Já assisti todos os filmes 2, 3, 4 vezes. E o que eu acho mais interessante, que para quem gosta desse tipo de filme, né, de super-herói, você está sempre ali torcendo para o seu herói, para ele derrotar o vilão. E cada filme que passa, né, trilogia, quadrilogia, sempre vem um vilão mais difícil. E aí o seu herói vai lá e vence. E você fica extremamente feliz, você fala, meu herói venceu, ele é demais. Né? E você fica, meu Deus, esse é o super-herói que eu gosto. E não sei se você já passou por essa situação, pode não ter sido com a Marvel, mas pode ter sido com um outro filme, aonde o filme acaba e parece que o seu super-herói não terminou em grande estilo, assim. Ele morreu. Aí ele morreu. Tem um pessoal que fala que ele ressuscitou, mas aí tem um outro pessoal que fala que, na verdade, isso aí é invenção, que é para vender Bíblia, é para inventar história. Tem um pessoal que duvida um pouco dessa história, não acredita que esse Jesus ressuscitou. Ele duvida do final do seu filme, do final do meu filme. E aí tem um negócio interessante que no cinema, para aqueles que são bastante, né, que gostam bastante de cinema, chega lá no final do filme, tem um negócio chamado cena pós-crédito. O que é a cena pós-crédito? É quando passa o nome de todo mundo que trabalhou no filme, né? Aquela telinha preta. Quem gosta da telinha preta? Ninguém, né? Fica 10 minutos naquele negócio, a telinha preta passando lá, né? Não sei quem, Herbert Richards, Joãozinho, Pedrinho, aí vai passando o nome de todos. Aí depois que passa o nome de todos, aí passa todas as marcas patrocinadoras. Você fala, mas quem quer saber a marca patrocinadora? Aí passa o editor, passa o publicador, passa tudo, mas não chega na cena pós-crédito. E às vezes não tem cena pós-crédito. Você espera até o final e você fala, ué, cadê? Eu fiquei até aqui para isso, eu paguei meu ingresso para ver a cena pós-crédito e não tem. Querido, eu queria te dizer nesta noite que neste filme tem cena pós-crédito. O nosso filme, como cristãos, ele não acabou. A história não encerrou quando Jesus morreu e ressuscitou. Por mais gloriosa que seja a ressurreição de Jesus, ainda tem mais um capítulo, ainda tem mais um pouquinho da história que eu e você não podemos ir embora do cinema antes de assistir. A gente não pode esquecer que aquelas cenas pós-créditos no final do filme, em alguns casos, indicam que o filme não acabou. Em alguns casos, sim. Mas no caso dos cristãos, não. Sempre tem um capítulo a mais. E nós vamos viver este capítulo a mais. Porque nós sabemos que o nosso herói, nosso principal herói, Jesus Cristo, ele não só simplesmente ressuscitou, por mais grandioso que isso seja, mas ele irá voltar. E ele irá mais uma vez surpreender a todos. E mais uma vez ele irá nos salvar. Ele já nos salvou na cruz do Calvário. E mais uma vez ele irá nos salvar, nos levando para morar com ele na eternidade. Esse é o melhor filme que eu e você podemos assistir. Esse foi o filme das nossas vidas. Foi o filme que mudou a nossa história. Por mais que talvez você nunca tenha pensado que a Bíblia pode ser como um filme. Mas hoje eu estou te convidando para navegar um pouco nessa minha aventura aqui. Tudo bem? Queridos irmãos, por mais que esse exemplo, né, seja um pouco simples, seja um pouco até bobo para alguns, nada pode ser comparado à grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, de tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. E nessa noite eu queria te convidar a ter aquela mesma expectativa que você tem quando você assiste aquele filme, que você fica esperando a cena pós-crédito. A gente fica até ansioso. A gente fala, nossa, o que será que vai acontecer? Será que vai ter continuação? Será que no próximo filme ele vai voltar e aí ele vai destruir todo mundo e acabar com todos os inimigos? Será que ele vai aparecer em outro planeta? Sempre tem uma coisa assim. E a gente fica, né, com uma certa expectativa, a gente fica ansioso aí para saber o que vai acontecer. E aí,
uma primeira coisa que eu queria te perguntar, por que é tão interessante, né, quando a gente assiste um filme, e tão desinteressante às vezes quando a gente lê a Bíblia? Por que às vezes ao ler a Bíblia a gente não consegue sentir a mesma expectativa e a mesma emoção de um filme da Marvel? A gente não consegue ficar ansioso, e não é uma ansiedade ruim aqui que eu estou falando, eu não estou falando da ansiedade que é o mal desse século, eu estou falando daquela ansiedade que é aquele sentimento de anseio, de desejo por esse Jesus, por essa cena pós-crédito, aquela expectativa por dizer, o meu Jesus está voltando. O meu Jesus irá me buscar. O meu Jesus irá me levar para morar com Ele para sempre. Eu quero te convidar a ter essa expectativa nessa noite. Talvez no caminhar da sua jornada cristã, em algum momento da sua história, você foi deixando essa chama se apagar. Você foi se esquecendo de que você não vive para você mesmo. Você não vive para os seus próprios interesses. Você não vive para fazer bem a si próprio. Você vive porque Ele vive. Você e eu vivemos porque Ele nos deu vida, Ele é a fonte de vida inesgotável. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. É isso que nós encontramos na palavra dele. Então, quero te convidar a tomar dessa água da vida mais uma vez nessa noite. A olhar para esse Jesus com a grande expectativa de quem aguarda o final de um filme que gosta muito. Nós vamos caminhar juntos para esse texto, mais uma vez. Eu separei aqui alguns trechos que eu achei mais interessantes. O texto, ele é muito grande, a gente não consegue trabalhar o texto todo em uma única noite, mas separei alguns pedaços que eu acho que valem a gente discutir, a gente conversar um pouco. A gente precisa primeiro lembrar do contexto desse texto. Ele está acontecendo muito próximo àquela situação da Páscoa, da primeira mensagem, onde Jesus vai ter ali a última ceia com os discípulos, e depois ele vai para o Monte das Oliveiras, para então ser traído por Judas e ser levado para ser crucificado. Está muito próximo, mas está antes. Então ele está mais uma vez aqui no Monte das Oliveiras, de novo. E ele está tendo uma conversa particular com os seus discípulos. O verso 3 diz, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? O texto nos diz que era uma conversa particular. Se você olhar para o Evangelho de Mateus, Marcos ou Lucas, você vai ver que em diversos momentos dos Evangelhos, Jesus está tendo conversas coletivas. Jesus está falando com multidões. O sermão da montanha é falado em uma multidão. Jesus está com seus discípulos mais próximos, mas ele fala para que toda a multidão possa ouvir. Em outros momentos, Jesus conta algumas de suas parábolas dentro de um barquinho em Genezaré, e todas as pessoas que estão ao redor estão passando, estão vendo esse Jesus falar, estão ouvindo o que esse Jesus está falando. Se você ler mais um pouquinho os evangelhos, você vai se lembrar que em diversos momentos Jesus está falando diretamente com os fariseus. Ele está falando com aqueles que eram os supostos mestres da lei daquela época e que estavam em todo o tempo buscando uma forma de acabar com Jesus. Jesus falava com todos esses, mas aqui não. Aqui é uma conversa particular. Aqui é uma conversa particular. Este filme, querido, é um filme para cristãos. Este é um filme para nós que acreditamos nestas palavras deste Jesus. Que acreditamos que Jesus prometeu voltar para nos buscar. Ele disse que há um fim e que esse fim está próximo. Esta é uma conversa particular. Essa é uma conversa particular entre você e o seu Deus, entre eu e o meu Deus. É uma conversa que, como cristão, eu e você não podemos ficar de fora. Nós não podemos deixar de ler Mateus 24, porque essa é uma conversa para cristãos. Essa é uma conversa particular. É claro que nós devemos anunciar ao mundo, a todos, que Jesus Cristo irá voltar. Isso não muda o foco da nossa missão. Mas o ponto que eu gostaria que ficasse claro na tua mente nesta noite, meu irmão, é que esta é uma conversa para cristãos, porque nós precisamos, como cristãos, estarmos atentos a algumas coisas que esse texto está dizendo. Porque nós já recebemos a esse Jesus e nós já temos esse entendimento sobre Jesus. E eu gostaria de começar aqui, discutindo um pouco mais deste sermão profético, como nós oramos aqui no verso 3, nós vamos avançar
um pouquinho mais e nós vamos olhar dos versos 4 a 12. Esse primeiro bloquinho de versículos, a gente vai falar um pouco sobre os tempos difíceis. Os tempos difíceis. Esse texto nos diz, nesses versos 4 a 12, que basicamente tudo que está aqui, nesses versículos, já está acontecendo em nossos dias. Praticamente todas as coisas que estão aqui, que são sinais da volta de Jesus Cristo, já estão acontecendo. Nós vamos olhar alguns deles aqui em destaque nessa noite. O primeiro está no verso 4 e no 5. Verso 4 e 5 diz, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro elemento que eu gostaria de te ressaltar nesta noite, que é um sinal do fim dos tempos, que é um sinal profético da volta de Jesus Cristo, é o engano. O engano que está acontecendo já em nossos dias. Já em nossos dias, nós temos visto muitas e muitas igrejas, muitas e muitas teologias que não são bíblicas, que não professam a fé em Jesus Cristo verdadeiramente. Pastores e líderes que buscam seus interesses próprios. Pessoas que enganam dizendo, eu sou o Cristo. Siga-me. Acredite em mim. Existem lugares hoje onde as pessoas têm vendido o Evangelho. Onde as pessoas têm colocado o Evangelho numa bandeja e têm ofertado para aqueles que pagam mais. Existem lugares hoje onde para você receber uma oração, você precisa deixar uma oferta. Existem lugares hoje, e não muito distante daqui, onde a única coisa que interessa é a sua conta bancária. É o quanto você tem para contribuir. É difícil falar sobre esse tema porque nós temos que olhar para dentro da igreja. E olhar para dentro da igreja é um exercício que às vezes nós não queremos fazer, porque exige autoavaliação. Exige uma autoanálise. O que nós temos vivido em nossos tempos? Nós temos vivido tempos de engano. O texto de Efésios, no capítulo 4, o verso 14 e o verso 15, ele fala que nós devemos tomar muito cuidado para nós não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Para não sermos levados por qualquer coisa que nos ofertam, que nos oferecem. E esse texto, para mim, cabe perfeitamente em relação a isso. Querido amigo, querido irmão, se eu e você conhecermos a esse Jesus que está aqui contando tudo isso, verdadeiramente nós precisamos perceber que em nossos dias o engano já está presente. E nós precisamos estar atentos para não sermos levados a este engano. Nós precisamos ler, estudar, conhecer, discutir, falar sobre a palavra de Deus seriamente dentro de nossas igrejas, como nós temos feito nessa igreja com a graça de Deus, para que nós possamos cada vez mais nos revestirmos de qualquer engano que o mundo tente nos oferecer. A rede televisiva hoje traz uma propaganda gospel, traz uma propaganda evangélica, onde muitas vezes isso não representa os valores cristãos. Quantos e quantos líderes cristãos nós temos visto e vivenciado envolvido em problemas financeiros e políticos expostos em frente à mídia. E essas mesmas pessoas são as pessoas que estão conduzindo as suas igrejas e levando um rebanho junto com elas. Não queira fazer parte deste rebanho. Não queira fazer parte deste rebanho. Um pouco mais para frente em Mateus, Jesus vai falar sobre a separação das ovelhas e dos cabritos. Mateus 25, 26, vai falar sobre isso. E esse Jesus, ele vai dizer que quando chegar no dia do juízo, lá no final, vai ter uma separação entre as ovelhas e os cabritos. Sabe o que separa ovelhas de cabritos? As ovelhas são obedientes. Os cabritos são desobedientes. Eles são animaizinhos que quando o pastor chama, eles correm. E as ovelhinhas, se você já conheceu, né, uma ovelhinha, você já viu que ela é bem fofinha, ela segue ali o pastor e ela vai bonitinha para o cantinho dela. Ovelhas e cabritos, mais uma curiosidade aqui do mundo rural, ovelhas e cabritos, elas convivem juntas. Elas não ficam separadas, mas elas não se misturam.
Alguém aqui já tiver uma fazendinha sabe do que eu estou falando. Elas podem até habitar no mesmo lugar, mas elas não coabitam. Elas não permanecem ligadas. A palavra de Deus nos diz que em algum momento haverá uma separação. Haverá uma separação. Não queira ser ovelha, que na verdade é cabrita. Porque neste dia haverá uma separação. E o destino nós lemos aqui. É o pranto, é o choro e é o ranger de dentes. Cuidado com o engano. Cuidado com o engano que nós temos vivido nesse século. Nos versos 6 e 7, nós lemos: vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não chegou o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quando eu leio esse texto, é impossível de não pensar na Covid. É impossível não lembrar da Covid. E não tem como não lembrar que esses fenômenos naturais, esses fenômenos catastróficos que estão acontecendo, sejam criados pelo homem ou não deixam de ter um envolvimento da natureza, uma revolta da natureza. E nós vivemos um período extremamente tenso com a Covid e começaram-se as vacinações depois de 2 anos. E nós estávamos ansiosos por essa vacinação, porque nós queríamos poder vir à nossa igreja, nós queríamos poder voltar às nossas vidas, nós queríamos poder andar com os nossos amigos de novo, nós queríamos poder viver em paz, porque nós não estávamos mais vivendo em paz. E nós começamos a tomar as primeiras doses, primeiro os mais velhos, depois os mais novos. E no comecinho de janeiro de 2022, quando parecia que as coisas estavam começando a melhorar, uma notícia: Rússia e Ucrânia começam uma guerra. Eu me lembro de estar conversando com a minha esposa sobre isso, e ela chegou em casa do trabalho, e eu falei para ela: você viu que começou uma guerra? Ela falou: eu vi. Eu falei: a gente estava procurando a cura para uma doença terrível há 2 semanas atrás, e nós já estamos envolvidos em uma guerra. Ah, Augusto, mas não é no Brasil. Meu querido, é no mundo. A gente vive no mundo. A gente não pode esquecer que, apesar de não ser no Brasil, tem gente morrendo na Ucrânia e na Rússia. Essas pessoas estão sofrendo. E aí termina não, né? A guerra entre a Ucrânia e a Rússia continuou. Pouco tempo depois, nós entramos naquela temporada de chuvas fortes aqui no nosso estado de São Paulo, que já é muito mais ligado à nossa realidade. E eu não sei se os irmãos vão se lembrar de uma região ali de Bertioga, Boracéia, Riviera, até a Ilha Bela, aquele pedaço, aonde simplesmente muitas pessoas perderam suas casas, ficaram ilhadas, morreram, um desabamento terrível, terrível. Aqui do nosso lado, pessoas próximas a nós poderiam estar lá naquele dia. Os meus pais tinham acabado de voltar de viagem, fazia 5 dias, da região aonde teve o desastre. Eu poderia estar chorando aquele luto. Catástrofe natural, uma chuva que a cidade não suportou, que a cidade não conseguiu aguentar. E aí você fala: tudo bem, mas é só uma coisinha aqui, é uma coisinha ali. Agora nós estamos vivendo uma nova guerra. Israel e Palestina estão vivendo uma guerra. Com a graça de Deus, parece que as coisas começaram a se alinhar nos últimos 2, 3 dias. Oremos por isso, oremos, é nossa responsabilidade como cristão orarmos pela paz no mundo. Mas querido, o que eu estou querendo te dizer é que não tem trégua. Semana que vem vai ter outra coisa terrível acontecendo. E não adianta eu e você fingirmos que não, e fingirmos que isso não é nenhum sinal, que isso não aponta para o fim. Isso aponta para o fim. O nosso Jesus, essas são as palavras de Jesus, ainda não é o fim, mas aponta para o fim. São esses sinais que apontam para o final. Outra coisa que também é bastante importante nós olharmos é o verso 12. No verso 12 diz que, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É outro sinal que nós temos visto recorrentemente, e aqui aqueles que lideram células, aqueles que estão no ministério pastoral ou no campo missionário, aqueles que estão há muitos anos na igreja, vão perceber quantas e quantas pessoas que já estiveram nesse banco com você e que hoje estão no mundo. A quantidade de gente que tem desertado da fé, que tem abandonado a fé, tem sido grandiosa.
pessoas que a gente jamais imaginaria, pessoas que foram nossa inspiração em algum momento da vida. Você fala, nossa, essa pessoa é uma bênção para mim, eu me inspiro na vida dela, ela respira Jesus, e aí de repente você vê essa pessoa está desviada. Essa pessoa abandonou a fé. Isso tem aumentado muito. A palavra diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Mas eu não quero te aterrorizar com a mensagem dessa noite, e quero te lembrar que o verso 13 traz muita paz ao nosso coração. Olha o que diz o verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Romanos 5, de 1 a 5 diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Precisamos perseverar. Mesmo vendo todos esses sinais, mesmo vendo todo esse engano, que muitas vezes fere o nosso coração. Talvez aqueles que estão numa posição de ensino na igreja, ou os pais nas suas casas, ou até nas escolas, os professores, entendam o que eu vou dizer agora. Como dói o nosso coração quando nós vemos pessoas ensinando coisas erradas aí fora. Ensinando maldades, ensinando aquilo que não é o Evangelho. Pessoas que receberam uma instrução, mas que ainda assim, elas tendem para o mal. E elas querem fazer o mal para as outras. Elas querem desviar as outras para os seus próprios interesses. Como isso é doloroso. Como é doloroso, às vezes, ligar a televisão num canal evangélico de madrugada. E ver que você assiste 30, 40, 50 minutos de uma mensagem e que você não ouve o nome de Jesus em uma oportunidade. Não tem. Porque não é o Evangelho. E é triste isso. Mas a palavra de Deus nos diz que isso aconteceria. Então, querido e amado irmão, talvez você se entristeça com essas coisas. Talvez você se entristeça com todos esses terremotos, com todas essas maldades, com todas essas guerras. Talvez, e tomara que você se entristeça. Tomara que você se entristeça. Que você perceba que os outros estão sofrendo e que nós, como cristãos, precisamos nos importar com a dor dos outros. E quando a gente olha para isso, a gente às vezes se sente triste, a gente se sente desesperado. Às vezes a gente fala, eu não quero ter filhos. Eu não quero colocar meu filho naquela escola, eu não quero sair com a minha família daqui e morar em outra cidade, porque é muito perigoso. Você começa a se sentir temeroso, você começa a perder a fé, você começa a perder a esperança, você começa a desistir das coisas na tua vida, porque essas coisas horríveis, esses sinais horríveis que estão acontecendo, nos entristecem de maneira absurda. Mas eu gostaria de te dizer o que a palavra de Deus diz, que se você perseverar até o fim, você será salvo. E isso é uma mensagem de esperança. Foi isso que nós acabamos de comprovar em Romanos 5. Se nós perseverarmos, será produzida em nós a esperança. Então, quando esses momentos vierem na sua vida, onde você tiver dúvida de alguma decisão que você precisa tomar, será que eu deveria ter filhos? Será que eu deveria me mudar para uma cidade ribeirinha e pregar o Evangelho, porque está tudo tão terrível? E, querido, persevere. Persevere. A perseverança trará ao teu coração a esperança. E a palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo de Deus que te dá isso, que me dá isso. Então persevere no Senhor. Creia que esse é um sinal do fim dos tempos, mas ainda não é o fim. É isso que o texto nos diz. Outro trechinho aqui que eu gostaria de destacar com os irmãos, está um pouquinho mais para frente, é do verso 32, no mesmo capítulo 24, do 32 ao 39.
do 32 ao 39. A gente já vai ler esse texto, mas aqui eu queria falar que nesse trechinho, né, nós falamos sobre os tempos difíceis, sobre os sinais, né, que estão aparecendo nesse tempo difícil, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre nós não sabermos o tempo em que o nosso Jesus virá, porque é isso que o texto diz, mas ainda assim nós sabemos que ele virá, certo? Não sabemos quando, mas sabemos que ele virá. Então, eu queria compartilhar com você uma situação complexa que eu tive há alguns anos atrás. Eu entrei numa igreja a convite, e enquanto eu estava nessa igreja, uma determinada pessoa trouxe a seguinte mensagem: a revelação do dia que Jesus iria voltar. Esse é o título da mensagem. E aí essa pessoa falou: olha, eu posso até não saber assim, exatamente o dia que Jesus vai voltar, mas eu sei o ano. E aí a pessoa começou a fazer uma numerologia bíblica. Né? Pega 22 do capítulo 22 com 5 de alguma coisa, e vezes 3, divide por 4, e aí ela chegou no ano. Aliás, segundo ela, faltam 11 anos, tá? 2033, que é a idade de Jesus, os 33. Foi essa salada de fruta. Quando eu disse que me entristecia ver essas coisas, é exatamente por conta disso. E eu me lembro que naquele dia eu me levantei e eu fui embora, durante o culto. Eu falei: eu não vou permanecer numa igreja onde uma heresia dessa está sendo pregada. Não posso, não posso. Chamei meu amigo, falei, cara, você me desculpa, mas isso aí tem nada de Deus, tem nada de Jesus, tem nada de nada. Obrigado pelo convite, mas eu vou embora, porque isso aqui não, né? Vocês precisam rever algumas coisas. E por que eu estou te falando isso? Porque a palavra de Deus nos diz que ninguém sabe, a não ser o Pai. Só Ele sabe. Mas nós sabemos que Ele virá, independente de saber quando Ele virá. O que todos esses textos aqui nos falaram, nesses versos finais, todos, aquele pedacinho que falava sobre o ladrão, né? Se eu soubesse a hora que o ladrão ia assaltar a minha casa, eu não saía de casa, certo? Se eu tivesse um comportamento onde eu já tivesse a informação, a gente pode pegar, por exemplo, a parábola das virgens, né, das 10 virgens. Se elas soubessem o momento em que o noivo ia estar, elas estariam todas ali preparadas, esperando o noivo. Mas não, 5 foram prudentes e 5 foram insensatas. E algumas delas ficaram para fora, porque elas não sabiam o momento, e elas não estavam preparadas para este momento. Então, nós não sabemos quando, mas nós sabemos que Ele virá. E aqui nós vamos nos concentrar em alguns versos. Do 32 diz: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É interessante quando Jesus conta aqui a parábola da figueira dentro desse sermão, porque até mostrei aqui um dia num estudo aqui pela manhã, a figueira que ele estava se referindo aqui é uma figueira bem grande, bem bonita, que você conseguia ver de longe, e típica da região onde Jesus estava. E quando ele fala aqui sobre se renovar, né, você sabia que o verão estava chegando, ele usa este mesmo exemplo para falar sobre a chegada dele. Nós acabamos de falar de diversos sinais, alguns dos sinais, de que Jesus está voltando. E agora ele nos diz: olha, quando vocês virem estes sinais, ou seja, quando vocês virem essa figueira bem bonita, bem florescida, vocês sabem que o verão está chegando. Quando vocês virem essas coisas, vocês sabem que eu estou chegando. Esta é a mensagem de Jesus. Ele está dizendo: olha, independente do tempo, de quando isso vai acontecer, saiba, vai acontecer. O texto diz que não se passará essa geração. Eu lhes asseguro que não se passará a geração até que todas essas coisas aconteçam. Jesus virá como um ladrão à noite. Não haverá aviso. Nós não sabemos quando. E nós precisamos ter esse senso de urgência. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar atentos. Porque pode ser agora. Pode ser daqui meia hora.
Pode ser daqui 10 anos. Nós não sabemos. Mas nós precisamos perseverar, porque essa perseverança gera em nós a esperança. E essa esperança de que Jesus voltará e de que nós estaremos preparados para a volta de Jesus. Além da parábola da figueira, Jesus conta mais uma parábola, um pouquinho mais para frente. Avança um pouquinho comigo, vai lá para o verso 37. O 36 diz: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. O 37, Jesus conta mais uma parábola. Como foi nos dias de Noé? Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que o dilúvio veio e levou a todos. Você lembra da história de Noé? Como foi? Na história de Noé, ainda tem assim, algumas coisinhas assim. Noé estava construindo a arca, né? O povo estava vendo que ele estava construindo a arca era grande, né? Então você tinha lá todas as medições que a Bíblia narra, quem passasse por ali via que tinha uma arca. Ainda tinha ali um sinal, né? Nós não estamos tendo os nossos sinais nos nossos dias? E aí o que o povo fazia? Comia e bebia e dava-se em casamento. O que a Bíblia está querendo dizer? Vivia suas vidas, sem acreditar que aquilo aconteceria. Como muita gente está vivendo aí fora, como muita gente está vivendo aqui dentro. Esse negócio de Jesus voltar, o filme acabou lá. O filme acabou quando ele ressuscitou, que legal e tal, que bacana. Se Jesus aí é gente boa e tudo mais, muito bonita essa história. Mas eu não vivo com a esperança de que esse Jesus vai voltar. Eu não vivo como se a minha vida dependesse disso. E mais do que a minha vida, a minha salvação dependesse disso. Porque ele diz que eu preciso perseverar para ser salvo. E não confunda aqui as coisas, não estou dizendo que você precisa, fazer isso para ser salvo. Graça, favor e merecido de Deus, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que aqueles que são filhos de Deus, aqueles que amam a esse Jesus, em seus corações eles têm um comprometimento com esse Pai. Eles, por este comprometimento, buscam vigiar, obedecer e amar a este Pai, que é o nosso Deus, e o nosso Filho, e o seu Filho Jesus Cristo. Então, querido, nos dias de Noé, as pessoas achavam que isso não ia acontecer. Em nossos dias, as pessoas acham que isso não vai acontecer. A gente tem a Bíblia e a gente sabe o que aconteceu. E eu não quero estar aqui, quando acontecer, para te dizer que eu tinha razão. Tudo bem? E eu espero que você não esteja aqui para poder dizer, ele tinha razão. Eu espero que você creia na palavra de Deus nessa noite. Que você possa viver com este temor no teu coração. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo está voltando. O filme ainda não acabou. Nós ainda vamos desfrutar dos pós-créditos lá no céu. Junto com Ele, pela eternidade. Esse é o desejo dos nossos corações. Meus queridos irmãos, eu gostaria de encerrar esse texto, essa reflexão com os irmãos. Antes disso, nós vamos ler aqui Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Essa palavra traz conforto ao teu coração? Essa é uma palavra que diz que você precisa ter paciência. Assim como o agricultor, que planta. Alguém aqui já trabalhou com plantio? Sabe do que eu estou falando. Nós temos um parente aqui, um amigo da família, que ele planta cacau, lá na Bahia. E aí, às vezes, ele planta assim, em janeiro, e ele vai colher esse cacau 2, 3 anos depois.
A gente chega a ficar assustado, porque eles já passaram privações financeiras muito graves, muito sérias. Mas quando vem a safra, assim, ele joga dinheiro para o alto, de tanto dinheiro que vem. Porque deu ali a plantação dele. E exatamente este exemplo aqui que o Tiago diz, olha, precisa ter paciência, né? Precisa ter paciência, nós não sabemos quando vai acontecer, como nós acabamos de falar, mas os sinais estão aí, os sinais estão à porta. Então tenha paciência, tenha perseverança. Se você tiver perseverança, você vai ter fé. Você está com o combo aqui. Paciência, perseverança e esperança. Sua fé vai estar alimentada para aguardar ansiosamente o dia da volta de Jesus. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com 3 rápidas lições. A primeira, nós não podemos viver como se nós não soubéssemos que Jesus está voltando. Nós somos avisados. Você entrou aqui nessa noite, você foi avisado. Você sabe que Jesus vai voltar. Agora você precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Você não pode dizer que você não sabia. A segunda lição é que nós não podemos ignorar os sinais que estão aí. Nós estamos vendo todos esses sinais que eu falei. Se você tem uma televisão ou um aparelho celular, você sabe do que eu estou falando. Tudo isso acontece. Então, nós precisamos entender que estes sinais estão acontecendo já há algum tempo, e eles continuam acontecendo, e eles vão continuar acontecendo mais algum tempo até a volta de Jesus. E isso faz parte deste plano da volta de Jesus. Nós somos avisados, nós recebemos o recado, nós vimos os sinais, e principalmente, nós não podemos perder a perseverança em aguardar Jesus. Não basta nós sabermos que Ele vai voltar, não basta nós sabermos que Ele fez, existem todos esses sinais, e nós não fazermos nada em relação a isso. Seu papel, meu papel, como cristão, é perseverar até o final. Porque é essa perseverança que vai nos guiar para o reino dos céus. Abre comigo mais uma última vez em Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10, do 35 ao 38. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Verso 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Que esse texto, que todos esses textos que nós lemos, que toda esta reflexão que nós tivemos nessa noite, encerrando essa série sobre Jesus, possa produzir no teu coração esta perseverança. Esta perseverança de se lembrar que esse Jesus, Ele veio, Ele, mesmo sendo traído ali pelos seus discípulos, Ele te amou incondicionalmente, mesmo Ele sofrendo o máximo, Ele foi até a cruz do Calvário, mesmo Ele sendo traído, mesmo ali naqueles últimos momentos que Ele sofrendo, Ele vendo Pedro negá-lo, Ele foi até a cruz, e mesmo Ele estando numa cruz, Ele sendo humilhado por todos aqueles que estavam ao seu redor, Ele sendo chacotado, ainda assim Ele escolheu te amar, Ele escolheu te salvar, e depois que Ele morre nessa cruz, Ele vai e Ele ressuscita por você, Ele ressuscita por mim, Ele vence a morte, Ele salva a mim e a você de uma vida de sofridão eterna, e depois de tudo isso, quando este filme termina, Ele ainda promete que virá buscar a mim e a você, aleluia. Que eu e você possamos viver com a esperança de um Deus que nos ama, de um Deus que nos quer bem,
de um Deus que preparou uma morada, como diz em João 14, para vir nos buscar, e em algum momento nós vamos lá gozar desta eternidade com Ele. Que esta mensagem, ela produza no seu e no meu coração o sentimento, o desejo de assistir o final desse filme. Que você não saia enquanto o filme não acabar. Ainda tem mais um capítulo, e você já sabe o que vem pela frente. Faça alguma coisa em relação a isso. Coloca teu nome lá nos créditos. Pensa que os créditos são o livro da vida. Você precisa dar com o nome lá, para você entrar, para você gozar dessa eternidade. E melhor ainda, né? Você não precisou fazer nada. Você só precisa se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo. Você será salvo, tanto você quanto a sua casa. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Vou convidar aqui o Ministério de Louvor. Senhor, obrigado por este momento, Pai. Obrigado por tamanho amor por nós. Obrigado, Deus, porque como nós vimos aí ao longo destes 5 momentos juntos, o Senhor fez tanta coisa maravilhosa por nós, Senhor. O Senhor nos amou assim de uma forma que, Pai, é tão difícil de nós explicarmos, é tão difícil de nós contermos. O Senhor sabe a minha dificuldade humana de tentar, nesses momentos em que tive aqui com a Igreja Batista em Jardim Colonial, de colocar e de resumir tudo que o Senhor fez por nós, porque é impossível, Senhor. É impossível, Pai, nós dimensionarmos o tamanho do Seu amor por nós. É impossível, Senhor, nós entendermos de uma forma finita tudo que o Senhor fez naquela cruz, tudo que o Senhor ainda está fazendo, ó Pai. É difícil, Senhor, nós compreendermos que o Senhor é aquele quem nos guarda, que o Senhor é aquele quem cuida das nossas vidas. É difícil, Senhor, quando nós passamos pelas enfermidades, é difícil quando nós passamos pelos problemas, nós reconhecermos, ó Deus, que o Senhor sempre se preocupou conosco. Que o Senhor já fez, Pai, algo maravilhoso por nós naquela cruz do Calvário, e que ainda há uma promessa. O Senhor irá voltar. O Senhor irá nos levar para morar contigo, a tua noiva, a tua igreja, Senhor. E o que nós pedimos nessa noite, Pai, é que o Senhor produza em nossos corações a perseverança, Senhor. A perseverança que nós não olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas para que nós possamos olhar para o centro, para a cruz, para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos nos lembrar todos os dias do teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor. Que nós possamos parar de ser egoístas, que nós possamos não nos deixar levar pelo engano. Toda essa teologia mentirosa que nós temos visto em tantos lugares, tantos e tantos irmãos que têm aberto, Senhor, mão da sua vida contigo, e têm ido, Senhor, para lugares terríveis, têm ido viver vidas, ó Deus, de mendigagem, Senhor, de humilhação, Pai. Que o Senhor possa ir ao mais íntimo, ao mais fundo, e resgatar, Senhor, esses que te ouviram falar, Pai. Que o Senhor possa visitar, Senhor, aqui nesta noite, nesta igreja, os nossos corações, e nos dar a confiança, a segurança, a perseverança, Deus, de que o Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus conosco, de que essa história ainda não acabou, de que um dia, Senhor, nós gozaremos, ó Pai, da eternidade contigo, de que um dia, Pai, haverá uma consumação, e neste momento, mais uma vez, quando será consumado, nós vamos morar contigo, pois nós somos as suas ovelhas, e estaremos do lado direito, ao teu lado, Senhor. É assim que nos diz a tua palavra, e é assim que nós oramos e nós confiamos, Senhor. Nós oramos nesta noite, nós clamamos nesta noite, que se porventura algum dos nossos irmãos, durante a caminhada, tenha se esquecido, Senhor, tenha se esquecido que nós vivemos para isso, para a tua volta, para o teu retorno, que o Senhor produza nesses corações a alegria, a expectativa, o perdão, a reconciliação, de estarem mais uma vez ligados com o Senhor para a glória do teu nome. Senhor, aqueles que já estão, Senhor, nesta fé, aqueles que já estão sempre alertas, que estão vigiando e que entendem que breve voltará o nosso Senhor, muito em breve voltará o nosso Senhor, que o Senhor continue dando a eles essa perseverança, que eles possam continuar caminhando como servos fiéis, como eles possam ser bons administradores, ó Pai, bons administradores do teu reino, aguardando ansiosamente a tua volta, Senhor. Nós oramos a ti nesta noite, nós agradecemos, nós
agradecemos porque o Senhor já falou conosco. O Teu Espírito Santo está neste lugar, nós podemos sentir a Tua presença. E porque nesta hora nós vamos juntos, como uma só igreja do Senhor, nós vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar e nós vamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.